dia, queridos, graça e paz. Que bom que estamos juntos aqui para compartilharmos um pouco mais a palavra do Senhor nesse dia e abençoar aí a sua vida com essa preciosa riqueza que é a palavra de Deus. Quero perguntar para você nesse dia como que a sua fé tem reagido diante desse tempo de crise que nós estamos atravessando. Gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versos 22 a 24, na NVI, diz assim a palavra do Senhor. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. O contexto aqui, queridos, é que os discípulos foram colocados numa prova e, obedecendo a uma ordem, a uma palavra de Jesus, eles entram no barco para atravessar para o outro lado. E nesse percurso, eles são acometidos por um vento muito forte que agita o mar e começa a colocá-los numa situação de grande risco e de grande perigo. E diz ali, os evangelhos de Marcos e João também narram esse episódio, sendo que em João capítulo 6, verso 18, diz que soprava um vento forte. A expressão para vento forte é anemomegalo, é a expressão grega formada por essas duas palavras. A primeira palavra, anemo, significa um vento específico, um vento incomum, que é traduzido como uma forte e violenta e agitada corrente de ar, um vento tempestuoso muito forte. E a segunda palavra, a palavra megalo, de onde vem a palavra que nós usamos mega, significa muito grande, enorme. São essas duas palavras que formam essa expressão. Então, o que a gente percebe que aconteceu ali com os discípulos é que, do nada, de repente, surgiu um vento extremamente forte, tempestuoso e agitado. E será que isso não parece muito com a situação que o mundo está vivendo hoje? Do nada surge um vento muito forte, um vento muito tempestuoso, uma situação ameaçadora muito séria que se levanta de uma forma enorme, enorme em todos os sentidos, enorme no seu poder de destruição, enorme no seu alcance em todas as nações da terra, enorme no sentido de gerar grande preocupação e aflição no coração dos homens. E ali os discípulos de Jesus passaram por uma situação como essa. Agora é interessante que o texto de Marcos, capítulo 6, verso 48, diz que Jesus os despede e o Senhor vai para o monte orar sozinho. Enquanto ele está ali orando, diz que ele viu os discípulos remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. Ainda falando sobre esse vento, o anemos, né? Significa também que esse vento estava contra. É muito interessante como que a palavra escolhida aqui no grego é bem peculiar para essa situação, porque a palavra contra é a palavra grega enantios e significa, nesse contexto, se opor como um adversário hostil. Então, veja, nós temos uma situação em que os discípulos de Jesus, obedecendo a palavra de Deus, entram no barco para atravessar para o outro lado, e de repente, do nada, surge um vento tempestuoso, agitado, extremamente forte, e vem contra os discípulos, e vem como um adversário hostil, cruel, disposto a destruir, a tirar vidas e a causar um grande desastre ali. É muito semelhante ao que nós estamos vivendo esses dias. Algo que do nada se levanta com uma força extremamente grande, com uma agitação enorme e de uma forma hostil. Nós estamos lidando com um adversário
que tem ceifado vidas aí, que tem sido uma ameaça muito séria. E esse vento se levanta e começa a atingir o mar e provocar no mar o que a palavra de Deus descreve como agitação. Está lá em João 6,18. Diz, as águas estavam agitadas. Ora, essa palavra agitadas no grego, ela também pode ser traduzida como despertado. É como se o mar estivesse dormindo e de repente ele foi despertado, ele foi acordado do seu sono, do seu estado de calmaria, de tranquilidade e se tornou algo muito revoltoso, agitado, né? Águas revoltas. E essas águas agitadas começaram a golpear, a bater naquele barco e colocar a vida dos discípulos em perigo. Então o mar se levantou, acordou, despertou e suas águas ficaram agitadas. Me parece que os corações no dia de hoje estão muito como esse mar, agitados. A sociedade está agitada, as autoridades estão agitadas, a sociedade está temerosa, está apavorada, está com medo. E esse é um tempo de forte levante que tem produzido grande agitação no coração das pessoas. Agora, a minha reflexão com você, nesse texto, é como que nós, discípulos de Jesus, obedecendo a sua palavra, enfrentamos esse inimigo forte, cruel, hostil, que vem contra nós disposto a ceifar, destruir vidas. Aí nós vamos observar que tanto no relato de Marcos, no capítulo 6, verso 48, quanto em Mateus 14, 24, encontramos uma palavrinha em comum. É a palavra grega vanadizo. Essa palavra em Marcos 6, 48 é traduzida como dificuldade. Diz ali que Jesus viu os discípulos remando com dificuldade. Ou poderia dizer, Jesus viu os discípulos sofrendo para remar. Viu os discípulos ali sendo atormentados, padecendo para remar. Essa palavra também é encontrada em Mateus 14, 24, e quando diz assim, o barco estava fustigado, outras traduções dizem açoitado pelas ondas. Essa é a mesma palavra que nós encontramos em Marcos 6, 48, a palavra grega vasanidzo, que significa que o barco estava sendo golpeado, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Agora, quando a gente vai estudar essa palavra, a palavra grega vasanidzo, essa palavra ela tem duas traduções. Uma das traduções é a palavra tormento ou tortura. Na verdade, essa é a palavra mais usada na maioria das traduções dos textos onde ela aparece, geralmente traz esse contexto de tormento, de sofrimento. E geralmente ela está associada com uma narrativa envolvendo o sofrimento eterno, o inferno, a condenação eterna, né? E talvez as pessoas hoje aí na sociedade estão até declarando isso, dizendo a minha vida se tornou um inferno depois do surgimento desse vírus. A minha vida está um tormento, está uma tortura depois que surgiu essa pandemia. Talvez as pessoas estão se sentindo no inferno diante do que está acontecendo, diante de ver os seus planos frustrados, diante de ver as suas economias sendo abaladas. Talvez as pessoas estão se sentindo no verdadeiro inferno sendo atormentadas. Mas tem uma outra tradução para essa palavra grega vasanidzo. E essa palavra é traduzida também como testar. Testar um metal como o ouro ou como a prata, através de esfregar ou friccionar esse metal numa pedra escura de basalto, e aquele processo ali produzia um risco, um traço que revelava, através da cor daquele traço, a qualidade, a pureza daquele metal. Então veja que coisa interessante, porque aqui a palavra de Deus diz que tantos discípulos estavam vasanidzo, sofrendo, quanto o barco também estava vasanidzo, sofrendo
com aquelas ondas. E quando a gente pensa nesses dois elementos, a gente pensa que, de repente, esse tempo agora que estamos passando, essa pandemia, esse vírus, essa ameaça, de certa forma, está servindo como aquela pedra de basalto, como o baçano, né, que era chamada aquela pedra. É uma pedra de teste, está servindo exatamente para que a nossa fé possa produzir o risco que vai atestar a qualidade dela. Se é pura, se é genuína, se é valiosa ou não. Então, tanto nós estamos passando por um teste, por uma prova, quanto ali diz que o barco também estava sofrendo. E o barco, de certa forma, representa aquilo que muitas pessoas entendem como a sua segurança. Se você está no meio do mar e você não tem um barco, geralmente as pessoas põem no barco a sua segurança, o seu lugar seguro, né? Mas até aquilo que as pessoas, que os discípulos consideravam ser a sua segurança, estava sendo afetado e golpeado. E pode ser, fazendo um paralelo com os dias de hoje, que muito daquilo no que as pessoas têm colocado a sua confiança ou a sua esperança também está sendo abalado, está sendo posto à prova. Talvez o trabalho, talvez a empresa, talvez os investimentos, talvez as suas competências, a sua capacidade de trabalhar, de produzir riqueza, talvez os seus negócios que estavam em andamento, talvez as suas projeções de trabalho, de negociação, tudo isso, de repente, que as pessoas estavam colocando a sua confiança ou a sua esperança, está sendo agora duramente golpeado, posto à prova, né? Vazanizo, sendo testado, assim como a fé das pessoas. Então, queridos, eu queria, através dessa palavra, perguntar a você, qual é a cor do traço que o teste da sua fé está produzindo? Está mostrando uma qualidade pura, uma qualidade excelente? Qual é o traço de caráter e de confiança que está sendo revelado, evidenciado na sua vida nesses dias de crise, nesses dias de prova que nós estamos passando? Então, na verdade, as nossas reações ao momento que estamos passando vão revelar exatamente qual é a cor desse traço de caráter, de confiança ou de fé que nós temos, né? E sobre isso eu quero falar mais com vocês amanhã, dando continuidade nesse mesmo texto, olhando ali para a reação dos discípulos, para a reação de Pedro, como foi que eles atravessaram essa prova. Mas eu queria que você pensasse nesses dias, nesses momentos difíceis que o mundo atravessa, que nós estamos atravessando, e parasse para ponderar qual tem sido a atitude do seu coração e da sua fé. Será que você está tendo uma atitude correta? Será que ao final desse processo vai poder ser constatado que o risco, que o traço que foi evidenciado pela sua fé mostrou em você uma pessoa firme, uma pessoa confiante no Senhor e vitoriosa ou não? Então fique aí com essa reflexão, pense, converse sobre isso com seus amigos, com seus familiares, e vamos crescer e buscar ter uma atitude correta para que nós não sejamos reprovados, mas que sejamos aprovados. O inimigo pode ser forte, hostil, grande, enorme, pode haver agitação, pode haver um levante, um vento tempestuoso aí passando sobre nós, mas é exatamente nesse momento que nós precisamos revelar a qualidade da nossa fé, né? Que Deus te abençoe, que você cresça em fé nesses dias. Um grande abraço, fique na paz, até o nosso próximo encontro.